Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Mecânica Geral 1, né? A gente, nessa primeira parte do curso, a gente está vendo a mecânica newtoniana, né? Aula passada, a gente discutiu forças dependentes do tempo, a gente viu brevemente isso, e a gente deu mais ênfase às forças dependentes da velocidade, tá joia? Hoje, o que eu quero atacar com vocês são forças que dependem da posição, tá? E daí, a partir disso, a gente vai começar a trabalhar com... Ficou meio estranho, né? Trabalhar com trabalho, né? E discutir também a conservação de energia mecânica e apresentar para vocês um segundo método para resolver problemas de mecânica, que é o método da energia. Tá bem? Bom, mas antes de tudo, pessoal, eu quero deixar por um minuto de ser professor de física e virar professor de cálculo vetorial ou álgebra, um professor de matemática, né? Só para lembrar vocês rapidamente sobre álgebra e cálculo vetorial, tá? A gente não vai, né, ficar fazendo muita coisa nesse sentido, porque imagino que vocês conheçam isso daí já lá dos cursos de cálculo e geometria e álgebra linear, talvez, tá? Mas, só para lembrar algumas coisas que são úteis aqui nesse curso. Então, vamos ver como que a gente usa, né, derivação de vetores, né? Bom, para isso, eu vou assumir que eu tenho f, uma função escalar, e a e b são duas funções vetoriais. São funções que dependem da posição, tá bem? E se eu quiser tomar as derivadas que envolvem os produtos dessas grandezas, a gente pode ter três situações. A situação no qual eu quero fazer a derivada do produto da função f vezes o vetor a, né, que é um outro vetor, tá? E é simplesmente a regra do produto, né? dx vezes a mais f vezes dA dx. E eu acho que vocês lembram, né, que quando eu derivo um vetor em relação a alguma coisa, eu vou fazer só um rabisco aqui embaixo, depois eu apago. Quando eu falo dA dx, eu estou falando dAx dx na x chapéu mais dAy dy y chapéu mais daz dx. Ai, perdão, pessoal, aqui é x. É tudo dx, tá? Desculpa. Na direção z chapéu. AX, AY e AZ são os componentes, né, do vetor A, que é AX dx mais AY dy mais AZ. Certo? Tá legal? Então, quando eu falo dA dx, eu estou fazendo a derivada de cada componente em relação a x na sua direção. Tá joia? Só para... Eu não marquei aqui porque me parece óbvio, mas só para a gente manter aí bem detalhadinho. Tá joia? Beleza. Agora, se eu tenho, tá, dois vetores A e B, e eu quero tirar a derivada em relação a x do produto escalar A escalar B, né, eu vou fazer, então, dA dx escalar B mais A escalar dB dx. Certo? Então, de novo, regra do produto. E o mesmo vale para produto vetorial. ddx de A vetor B é dA dx vetor B mais A vetor dB dx. Tá legal? Então, isso daí a gente já viu lá atrás, em algum curso de matemática, e a gente só está lembrando aqui porque vai ser bastante útil para a gente nesse curso, a partir de agora. Né? Além disso, vamos lembrar daquele operador, o operador nábula, né, que a gente fala, que é o operador gradiente, quando aplicado em alguma função, ele é de forma geral, né, se ele é aplicado em alguma coisa, de forma geral, é isso daqui. Né?
Esse operador nabla aplicado a qualquer coisa é del x na direção x chapéu, é del y na direção y chapéu, mais del z na direção z chapéu. Acho que vocês estão familiares com a diferença entre dx e del x, né? Isso aqui é uma derivada total, isso aqui é uma derivada parcial. Derivada total entra qualquer dependência que a função tenha com x, derivada parcial entra apenas as dependências explícitas, tá? Então, acho que também vocês devem lembrar disso. Legal. Bem, e esse operador nabla, né, ele pode ser aplicado tanto em vetor quanto em funções escalares, né, como eu falei aqui, e a gente pode ver, então, como ele funciona aplicado num escalar. Eu tenho uma função escalar f que depende de x, y, z, eu vou falar, então, que eu tenho o gradiente dessa função, tá? Que é del f, del x, na direção x chapéu, mais del f, del y, na direção y chapéu, mais del f, del z, na direção z chapéu. Então, lembrando aí que o gradiente é quando o operador nabla aplica uma função escalar, né? E perceba, né, que ele tem uma ideia gradiente, né? A gente tem uma ideia de variação. E perceba, né, eu estou medindo a variação da função f em relação a x na direção x, em relação a y na direção y, em relação a z na direção z. Então, eu estou olhando aí como a direção de variação dessa função. Tá joia? Agora, eu posso aplicar também em vetores. A primeira coisa que eu posso ter é o divergente, que é o produto escalar do operador com o vetor A. Então, fica simplesmente del AX dx, del x, perdão, mais del AY, mais del AZ, del Z. Perceba que isso daqui, olha, é um escalar, né? Porque é o produto escalar entre duas coisas. E a ideia, né, até o nome divergente, tá? A ideia é que eu estou medindo quanto que a componente x do vetor varia com x, mais quanto a componente y varia com y, mais quanto a componente z varia com z. Então, eu estou olhando quanto que esse vetor diverge, né? Daí o nome, né? Divergente, tá? Então, eu estou vendo quanto que o vetor varia em cada direção, com relação à grandeza daquela direção, no caso, x, y e z, tá? Em função da direção, na verdade. Bom, por fim, tem o produto vetorial entre o operador nabla e um vetor A, né? Então, esse produto vetorial é simplesmente, né, o produto, né, onde eu tenho na primeira linha, na segunda linha aqui o operador nabla, e aqui o vetor A, certo? E, obviamente, o resultado é um vetor, tá? Se eu olho esse produto vetorial, eu vejo, por exemplo, em x, na direção x, eu vou ter del AZ del y, ou seja, eu tenho variação da componente z em relação a y, menos del AY em relação a z. Ou seja, eu vejo quanto que a componente y varia com z. Isso aqui na direção x. E depois, nas direções y e z, são também essas permutações desse tipo. Ou seja, eu fico olhando, eu vejo como que esse campo rotaciona, tá? Ou como esse vetor rotaciona. Não é à toa que o produto chama rotacional. Tá joia? Bom, então, essas três coisinhas aqui são importantes. A gente precisa guardar isso daí, porque a gente vai usá-lo bastante nessa parte da disciplina, tá bem? Não só nessa parte, a gente vai usar bastante esse semestre, mas principalmente nessa parte, tá bem? Agora, outra coisa
talvez a última coisa que eu quero lembrar para vocês dessa álgebra de vetores, é que se eu tenho uma função f, e eu quero achar o diferencial dessa função, e uma função que depende de x, y e z, obviamente o diferencial df, que é aquele elementozinho de f, né, é del f, del x, dx, mais del f, del y, dy, mais del f, del z, dz. Esse é o elemento diferencial da função f, tá? Bem, a gente também lembra que o vetorzinho dr, ele é um dx na direção x chapéu, mais dy na direção y chapéu, mais dz na direção z chapéu, certo? Esse é o vetorzinho r chapéu. Então, se eu tenho aqui o meu sistema com x, y e z, se eu ando um dx em x, um dy em y e um dz em z, eu tenho um vetorzinho dr aqui, tá? O desenho não está muito bom, mas acho que vocês conseguem entender a ideia. Bom, dado que o vetorzinho dr é escrito assim, eu posso, então, concluir o seguinte, que o gradiente de f escalar dr é del f, del x, x chapéu, mais del f, del y, y chapéu, mais del f, del z, z chapéu, escalar dx, x chapéu, mais dy, y chapéu, mais dz, z chapéu, e produto escalar é esse dz, mais esse dz, mais esse dz. Portanto, é isso daqui, que é isso daqui. Portanto, eu tenho que o gradiente de f escalar dr é igual a diferencial da função f, df. Tá joia? Esse é um resultado importante que eu quero que vocês anotem e guardem aí com vocês. Tá? Além disso, né, tem um outro resultado importante, que se f é uma função contínua e duas vezes diferenciável, ou seja, eu consigo derivá-la duas vezes sem perder a continuidade, tá? A gente tem o seguinte, que o rotacional do gradiente de f, né, é exatamente isso daqui. Note que eu deixei amarelo aqui e amarelo aqui para vocês seguirem aí da onde vem cada derivada. Então, por exemplo, na direção x, eu tenho que o del y, né, aqui, de del f, del z. Então, é a derivada segunda de f em relação a y e z. Então, primeiro eu derivei em z, depois eu derivei em y. Tá? Tudo derivada parcial. Tá? Menos esse termo aqui, que é del z de del f, del y. Então, é del 2f, del z, del y. Primeiro eu derivei em y, depois eu derivei em z. E a mesma coisa válida para os eixos y e para o eixo z, né? Com essas permutações. Aqui é del y, del z, del y. Aqui del z, del x, del x, del z. Del x, del y, del x. Tá bem? Agora, se eu tenho uma função contínua, que pode ser derivada duas vezes, e eu estou tomando a derivada parcial em relação a z e depois em relação a y, ou se eu estou tomando a derivada em relação a y e depois em relação a z, muda alguma coisa? Bom, ninguém respondeu, mas a resposta é não, não muda. Ou seja, tanto faz se eu derivo em z depois em y, ou se eu derivo em y depois em z. Essas duas coisas são iguais. Se essas duas coisas são iguais, eu tenho que esse termo aqui é igual a zero. O mesmo é válido para esse, e o mesmo é válido para esse. Tá bem? Portanto, eu concluo o seguinte, que o rotacional de um gradiente, ele é nulo. Tá? Então, o rotacional
de um vetor que ele é o gradiente de uma função escalar, ele vale 0. Beleza, pessoal? Então, são esses os dois resultados importantes que a gente quer guardar aí. Tá joia? Antes que alguém me pergunte, mas quais são esses dois resultados importantes? Vamos aqui. Primeiro, gradiente de f escalar dr é igual a df, onde f é uma função escalar. E rotacional de um vetor que é escrito em termos de um gradiente de uma função escalar é nulo, tá? Então, eu tenho isso importante e isso importantíssimo, tá bem? Tá legal. Então, acabou o nosso curso de cálculo, ou álgebra, e vamos começar nosso curso mais legal, que é o curso de física. Tá joia? Antes de começar o curso de física hoje, eu quero discutir com vocês trabalho, tá? Mas não esqueçam que vocês aprenderam até agora na parte da matemática, né? Isso vai ser fundamental. Legal. Então, pessoal, vamos supor que eu tenho uma força F agindo em uma partícula, e que essa força está levando a partícula de um ponto A para um ponto B, tá? Eu vou definir como o trabalho realizado por essa força o seguinte: eu vou falar que o trabalho aí de A até B é a somatória em I de F medida em RI escalar delta RI. O que é isso? É basicamente isso daqui. Imagina que eu tenho aqui o eixo X, o eixo Y. Eu saí de um ponto A e fui até um ponto B. Tá? Então, se eu olhar para esse caminho, eu posso descrever para ir do A até o B, digamos que eu estou indo assim, olha. Eu andei aqui, andei aqui, andei aqui, andei aqui, andei aqui, andei aqui, desci um pouquinho, vim aqui, fui ali. Parece que o Waze que está mandando eu, né? Fiz aqui. Esse caminho maluco aí. Tá. Vamos dizer que cada segmento de caminho aqui, ó, cada segmentozinho aqui, ele é pequeno o suficiente de forma que o F nesse segmento é uma constante. Tá? Então, eu vou dizer para vocês que o trabalho para eu ir de A até B é o produto escalar do F desse R vezes esse delta R, o F desse R vezes esse delta R, o F aqui vezes delta R, o F vezes delta R, e assim por diante. Tá bem? Então, isso é a definição do trabalho. Para eu ir de A até B, é a somatória em I de F de RI escalar delta RI. Tá joia? Agora, o que acontece se esse delta RI deixa de ser grandinho e começa a ser passinhos infinitesimais? Obviamente, esse somatório migra para uma integral, e eu posso, então, escrever como a integral de A até B, de F de R, escalar dr. Tá bem? Notem vocês que eu joguei aqui uma força que depende da posição. Em nenhum momento eu havia falado para vocês aqui em cima também, tá? De força dependendo da posição ainda. Mas, nesse momento, eu já joguei assim pelo seguinte, porque como eu estou fazendo integral em dr, eu estou dizendo para vocês que a força pode depender da posição dessa integral. Tá bem? Bom, mas veja o seguinte, quando eu vou de A até B, né, eu fiz esse caminho aí, que eu rabisquei, mas eu não tenho só um caminho para ir de A até B. Eu tenho vários caminhos. E, de forma geral, se eu pego esse caminho que eu acabei de desenhar, ou se eu pego esse caminho, ou se eu pego esse caminho, essa integral, ela não é necessariamente igual. Digo mais, de forma geral, ela não é igual. Tá? Ou seja, o trabalho para eu ir de A até B depende do caminho percorrido.
tá? Então, só para a gente ter um pouquinho de ver isso com um pouquinho mais de facilidade, vamos imaginar que o ponto A é um ponto 0, 0, e o ponto B é o ponto 1, 1. Então, aqui é o ponto 0, 0, aqui é o ponto 1, 1, tá? No plano XY, tá? Então, de novo, a partícula pode percorrer vários caminhos para ir de 0, 0 até 1, 1. Eu vou supor dois deles. O primeiro, y é igual a x. Y é igual a x, eu tenho que dy é igual a dx, certo? De modo que o dr, que é dx, x chapéu, mais dy, y chapéu, como dy é igual a dx, eu posso falar que o dr é dx chapéu mais dx y chapéu, porque dy é igual a dx. E essa integral aqui, ela vira simplesmente integral de xa, que no caso é 0, até xb, que no caso é 1, de fx mais fy dx. Tá? Porque, note, eu reduzi esse dx dy para dx apenas, dado a função que eu conheço. Tá? Então, seria um caminho azulzinho aqui, ó. Esse caminho que eu desenhei ali. Tá? E a integral seria fx mais fy dx. Por outro lado, se eu escolho um caminho y igual a x quadrado, eu também vou de 0 a 1. Vocês concordam? Que se o x vale 0, o y vale 0. E se o x vale 1, o y vale 1. Tá? É esse caminho aqui, ó, o cor-de-rosa. Tá? Note o seguinte, que dy dx agora, aliás, dy agora é 2x dx. É diferente. De modo que o meu dr vale dx, x chapéu, mais 2x dx, y chapéu. E o meu trabalho vira integral de xa até xb, de f de x mais 2x f de y dx. Note o seguinte, pessoal. Note o seguinte, que dependendo de quem é fy, essa integral dá diferente. Tá? Então, dependendo de quem é a força, essa integral dá diferente. Tá? Ou seja, de forma geral, o trabalho para eu ir de um ponto A até um ponto B depende do caminho percorrido. Tá bem? Mas a gente tem situações nas quais o trabalho pode ser independente do caminho. Ou seja, a integral dá a mesma independentemente do caminho. E esse é um resultado bonitinho. Vamos ver. Imagina que eu tenho ainda o ponto A e o ponto B. Eu quero ir de A para B ainda. Tá? Vamos dizer, então, que se eu for de A para B, num caminho que eu chamei de DR1, que é um caminho cor-de-rosa, eu não tenho cor-de-rosa, então vai de roxo, que é esse caminho aqui, ó. Tá? O caminho 1. Eu saí de A, fui até B pelo caminho 1. Eu estou dizendo para vocês que o trabalho para eu ir de A até B pelo caminho 1 é igual ao trabalho para eu ir de A até B pelo caminho 2. Tá vendo? Então, o que eu estou dizendo? Eu posso pegar e escrever, então, que a integral para ir de A até B pelo caminho 1 menos a integral para ir de A até B pelo caminho 2 é igual a zero. Certo? Porque uma coisa é igual a outra. Agora, integral de A até B pelo caminho 2 é igual a menos a integral de B até A pelo caminho 2. Certo? Ou seja, a integral de A até B é essa direção. A integral de B até A, eu vou até fazer de verde, é essa direção aqui. Ao contrário, eu saí de B e vim para em A. Então, uma integral é menos a outra. Tá joia? Legal. Então, estou dizendo para vocês que a integral de A até B, pelo caminho 1, que é isso daqui, mais a integral de B até A, pelo caminho 2, que é isso daqui,
é igual a zero. Mas, olha, eu saí de A, fui até B pelo caminho 1 e voltei até A pelo caminho 2. Ou seja, eu percorri o caminho fechado. Então, eu tenho uma integral no caminho fechado de f escalar dr, e eu estou dizendo para vocês que essa integral é zero. Isso porque eu estou dizendo que o trabalho independe do caminho. Tá? Bom, se eu tenho esse resultado, eu vou lá de novo virar um pouquinho professor de matemática e vou lembrar o teorema de Stokes. O que o teorema de Stokes diz? A gente tem alunos aqui da matemática, então eles sabem dizer melhor do que eu, mas eu que vou dizer. O teorema de Stokes diz o seguinte: integral no caminho fechado de um vetor f escalar dr é igual à integral numa superfície S do rotacional desse vetor f escalar n chapéu ds. Ou seja, imaginem vocês que o caminho fechado aqui, eu vou reforçar em vermelho, né, que esse caminho aqui nessa direção, né, ele é a boca de um saco plástico, tá? E o S aqui é o formato que o saco plástico faz, né? Se eu tenho a boca dele, eu tenho, então, esse aqui é o formato do saco plástico. Em cada ponto desse saco plástico, eu tenho um vetor n chapéu, que ele é perpendicular à superfície do saco, tá? E quando eu falo integrar em ds, eu estou integrando em toda essa superfície azul aqui, tá bem? Agora, o que o teorema de Stokes está dizendo é que qualquer superfície S, tá? Ele não está me dizendo que é uma superfície S específica. Ou seja, se porventura bater um vento e esse saco encheu, então ficou um negócio assim, ó, a integral é a mesma coisa. Por quê? Independente se eu estou na superfície azul ou se eu estou nessa superfície aqui amarela, eu tô dizendo, se a boca do saco não mudou, ou seja, se a integral de caminho fechado f escalar dr não mudou, essa integral também não muda, pelo teorema de Stokes. Agora, eu sei, então, que no caminho fechado, se a força, se o trabalho, se o trabalho realizado independe do caminho, eu sei que esse cara aqui vale zero. Né? Tá aqui. Portanto, eu vou até grifar de vermelho aqui para chamar bem a atenção, eu tenho que essa segunda parte aqui vale zero. Teorema de Stokes, tá? Ou seja, integral de S, na superfície S, do rotacional de F escalar N ds é igual a zero. Mas, de novo, isso é válido para qualquer superfície, tá? Qualquer formatinho do saco. Então, de novo, eu gosto de lembrar do exemplo de um saco plástico. Eu tenho a boca do saco aqui mantida constante, e o formato aqui do saco plástico pode variar, mas a integral não varia, tá? Se isso é verdade para qualquer superfície formada pelo caminho fechado, logo, o único jeito disso ser zero sempre é que o rotacional de F vale zero sempre. Tá bem? Bom, se o rotacional dessa força, desse F, vetor F, que a gente já sabe que é a força, vale zero, eu vou falar para vocês que essa força é uma força conservativa. Então, a força conservativa é aquela que o rotacional dela é nulo. Mas por que eu chamo ela de força conservativa? Tá? Já vai entender no próximo slide. Mas, para dar um spoiler aqui, vamos lembrar lá daqueles resultados importantes que tínhamos. Um deles era que o rotacional de um gradiente é zero. Note, o rotacional dessa força é zero.
se o rotacional dessa força é zero e o rotacional do gradiente é zero, eu posso, então, dizer que essa força ela é o gradiente de um escalar. E eu vou chamar esse escalar de menos U. Tá? Vou chamar de menos U. É um escalar. Eu chamo do que eu quiser. Mas por agora, eu vou chamar de menos U. De modo que eu vou dizer para vocês que a força é igual a menos o gradiente de U. E esse U, eu vou chamar de energia potencial. Tá bem? É energia potencial. Tá? Ah, professor, por que você chamou de menos U e não chamou de mais U? Bom, é uma forma de definir para que a conservação de energia surja como energia cinética mais a energia potencial. Tá bem? Legal. O spoiler dado, vamos seguir adiante. Vamos seguir adiante. Então, vamos agora pegar o outro resultado importante do cálculo vetorial. Que era o quê? O gradiente de uma função escalar f, escalar dr, era igual a df. Sendo assim, se o rotacional de f é zero, eu posso escrever o trabalho como trabalho de A até B integral de f escalar dr, igual a menos a integral de gradiente de U escalar dr. Agora, gradiente de uma função escalar dr nada mais é do que o diferencial dessa função du. Certo? Esse resultado. Portanto, quanto que é a integral de du de A até B? É U de B menos U de A. Isso daí, cálculo 1. Portanto, o trabalho de A até B vira menos U de B menos U de A, que é igual a menos a variação da energia potencial. Tá bem? Então, esse resultado sai no caso de uma força conservativa levando a partícula de A até B, a variação do trabalho é igual a menos a variação da energia potencial da partícula. Tá bem? Resultado importante, daqueles que a gente anota no caderno para ficar lendo. Tá joia? Perfeito. Mas não só de energia potencial viverá o homem, também de energia cinética. E para isso a gente já tem o teorema do trabalho e energia cinética. E vocês devem lembrar que diz que o trabalho realizado por uma força é a variação da energia cinética do corpo. Como que a gente vê isso? Vamos lá. Vamos escrever que a variação de trabalho é igual a F escalar dr, certo? Tanto é que o trabalho é integral em R de F escalar dr. Legal? Agora, né, dr eu posso escrever como dr dt, que é igual a V dt. Certo? E a segunda lei de Newton me diz que F é igual a m dv dt. Certo? Isso não é novidade para ninguém. Legal? De modo que o trabalho eu posso escrever como F escalar dr, que é igual a m dv dt escalar v dt. Agora, vamos olhar esse carinha aqui. Ó. Tá? Bom, eu estava querendo fazer sumir essa partinha aqui da tela, mas não consigo. Bom, vocês conseguem ver, aqui está meio escondidinho, mas olha, dv escalar v é dv dt escalar v dt mais v escalar dv dt dt. Vocês concordam? Se eu tomar o diferencial de uma função que é v escalar v. Tá? Ou seja, num produto escalar, a gente lembra que A escalar B é igual a B escalar A. Certo? Vocês lembram lá do curso de álgebra linear, ou GA, não lembro. Tá?
Ou seja, dV dt escalar V é igual a V escalar dV dt. De modo que eu posso escrever isso daqui como 2 vezes dV dt escalar V dt. Ou seja, isso daqui é igual a dV escalar V. Certo? Ou seja, eu vou falar que o trabalho, dW, é igual a meio de M dV escalar V. Né? Porque aqui só tem uma vez, então aqui tem o 2, então eu divido por 2 aqui, acaba esse 2. Tá? Então fica meio de M dV escalar V. Agora, meio vezes M, vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que tanto meio quanto M são constantes. De modo que eu posso passar para dentro do diferencial, certo? Escrevendo assim. Ou ainda, eu posso escrever D escalar V como um módulo ao quadrado do vetor V, de modo, então, que dW fica igual a D de meio de M V quadrado. Tá? Em outras palavras, eu tenho, então, que dW é igual a meio, D de meio MV quadrado. Essa quantia aqui, ó, todo mundo conhece. Isso daqui é a energia cinética do corpo. Em outras palavras, o trabalho para eu ir de A até B é igual a integral de A até B de D meio mv quadrado, que é igual a integral de A até B de dt, que é igual a TB menos TA. Ou seja, o trabalho para eu ir de A até B é igual à variação da energia cinética dos pontos B até o ponto A. Então, TB menos TA. Ou seja, esse é o teorema do trabalho e energia cinética. Né? Então, eu tenho esse resultado importantíssimo. Mas, a gente acabou de ver, há uns 5 minutos atrás, que se a força é conservativa, a gente tem que o trabalho de A até B é igual a menos o B menos o A. Tá? Agora eu posso, então, igualar esse trabalho com esse trabalho. É a mesma coisa. De forma que eu posso escrever, então, que o trabalho de A até B é igual a B menos TA, que é igual a menos o B mais o A. Eu vou passar o B para cá e vou passar TA para cá. Ou seja, eu tenho que B mais o B é igual a TA mais o A, que é igual a uma constante. E essa constante eu chamo de E, e é a minha energia mecânica. Tá joia? Então, pessoal, perceba, eu chamei de força conservativa lá atrás, meio que de graça. Tá? Mas qual que é o conceito? O conceito é que se o trabalho para eu ir de A até B independe do caminho, tá? Eu tenho que o rotacional dessa força é zero, e essa força, então, ela pode ser escrita como o gradiente de uma função escalar, que eu chamei de energia potencial. De modo que a energia potencial mais a energia cinética do corpo é constante. Ou seja, a energia mecânica é conservada. Daí o nome força conservativa. Tá bem? Então, vem daqui. E a energia mecânica do corpo, ela pode ser escrita simplesmente como meio de M, V escalar V, mais um U que depende da posição R. Tá joia, pessoal? Tá legal? Então, esse é um resultado bem importante da aula de hoje. Seguindo em frente,
A gente pode usar esse resultado importante para resolver problemas. Tá? E daí eu vou falar que a gente vai estar usando o que a gente chama de método da energia mecânica. Para isso, para facilitar a vida da gente, a gente vai só, nesse curso, olhar o problema em uma dimensão. Se o problema é em uma dimensão, o vetor V vira V. Por quê? Porque eu só estou indo no eixo X. Não tenho que me preocupar com a direção da velocidade. A velocidade está no eixo X. Ela é positiva quando o X aumenta e negativa quando o X diminui. Só isso. E o R vetor vira X também. De modo que a energia vira meio de mv², onde V é a velocidade no eixo X. E U agora depende apenas da posição X. Tá? U é um U de X. Tá? Bom, como a energia mecânica é uma constante no movimento, eu posso reescrever essa função aqui, essa expressão, desculpa, isolando a velocidade. Tá? Para isso, pessoal, basta que eu faça o seguinte. Eu passo esse cara para cada igual e divido por m sobre 2. E eu fico, então, que V é igual a dx dt, que é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2 sobre m e menos u de x. Perceba que o e é uma constante. Tá? Bom, note que eu estou deixando o sinal mais ou menos aqui. Eu não estou tirando, porque a velocidade ela pode ser positiva ou negativa. Tá? De modo, pessoal, eu posso reescrever e integrar esses termos, né? Uma vez que aqui eu só dependo de x, então eu posso passar quem depende de x para um lado, quem depende de t para o outro, e escrever que dt é igual a mais ou menos raiz quadrada de m sobre 2, de dx sobre raiz quadrada de m menos u de x, logo a integral de 0 até t de dt, que é igual a t, é igual a mais ou menos raiz quadrada de m sobre 2, integral de x de 0 até um x de t, de dx sobre raiz de e menos u de x. Tá? Esse cara aqui, então, é um resultado importante. Percebam vocês, eu mantive o mais ou menos aqui. Esse mais ou menos, professor, mas tem tempo negativo? Não, esse menos não está dizendo que o tempo é negativo. O menos está dizendo a relação entre essa integral e o tempo. Tá? Ele vai me dar, então, se as condições iniciais do problema são tais que eu estou inicialmente me deslocando, né, com velocidade negativa, velocidade positiva. Tá? Então, isso depende, esse sinal mais ou menos, das condições iniciais do problema. Tá? Então, pessoal, para deixar mais claro esse método da energia, vamos resolver um probleminha simples. Vamos fazer um exemplo do oscilador harmônico simples. É aquele exemplo típico de física. Né? O qual? Uma partícula, um corpinho de massa m, preso por uma mola de constante elástica K. Nesse caso, a força agindo na massa é simplesmente menos kx, tá? Uma força de restauro elástico. Tá? E eu vou escrever a força, a energia potencial associada a essa força, simplesmente por U de x menos U de x0, igual a menos a integral de x0 até x de t, de menos kx dx. Certo? Eu tenho um menos aqui e um menos aqui, vira mais. Integral de kx dx, quem já fez cálculo 1 sabe de cor, que é meio de kx quadrado. Certo? Então, essa integral fica meio de kx quadrado, meio de kx0 ao quadrado. Né? Agora, né, então esse aqui é o problema. Né? Tem uma paredinha aqui, tem uma mola e uma massa. A massinha M, a mola de constante K. Só isso. Certo? Para facilitar um pouco a nossa vida, vou falar que x0 é o ponto na qual a energia potencial é nula. E aqui eu quero fazer um parênteses.
eu quero fazer um parênteses, vou falar para vocês, que é o seguinte. Imagine esse problema. A energia potencial é nula aqui, aqui ou aqui? Tá? A resposta é, depende do que você definir. Tá? Um exemplo que eu gosto de dar bastante simples, imagina aqui que eu tenho o chão e aqui eu tenho uma mesinha. Certo? Tem uma bolinha aqui em cima da mesinha. Vamos fazer uma bolinha azul. Certo? Então, essa mesinha tem altura H. Onde que eu tenho zero de energia potencial? No chão ou na mesa? Tá? Veja, independe. Isso é escolha de quem está resolvendo o problema. A única coisa é que você tem que ser consistente com a sua escolha. Tá? Então, a energia potencial ela é definida a menos de uma constante. A gente define o que é importante para a gente é a diferença da energia potencial aqui e aqui. Tá? Agora, onde ela é zero, onde ela não é, isso fica a critério de quem está resolvendo o problema, geralmente. Tá? A pessoa só tem que ser coerente com aquilo que ela definiu. Obviamente, se aqui a energia potencial é zero, a energia potencial aqui vai ser mgh, de modo que o ΔU é mgh. Se a energia potencial aqui é zero, aqui embaixo vai ser quanto? Menos mgh, porque o ΔU continua mgh. Tá bom? Então, só esse parênteses que eu queria fazer aqui. Então, feito esse parênteses, eu vou falar que a energia potencial é nula em x0. Então, eu vou escrever que o U de x, e que x0 é igual a zero, desculpa, eu esqueci disso. Quando x0 é igual a zero, o ponto de energia potencial nula, a gente tem, então, que U de x é igual a meio de kx ao quadrado. Bom, agora, a gente pode, então, resolver o problema, calcular o movimento do sistema pelo método da energia mecânica. Vamos fazer isso. U igual a mais ou menos raiz quadrada de m sobre 2, integral de x de 0 até x de t de dx sobre raiz quadrada de e menos u de x. Então, isso é igual a mais ou menos. Deixa eu só apagar aqui que está no meio do caminho. Legal. Isso é igual a mais ou menos raiz quadrada de m sobre 2, integral de x de 0 até x de t de dx sobre raiz quadrada de e menos meio de kx quadrado. Isso é igual, então, olha, eu posso pegar esse e e tirar aqui fora, de modo que fica 1 sobre e aqui, e esse e vem aqui dentro, tá? Ou seja, exatamente como eu escrevi aqui. Tá? Então, uma integral bastante simples de dx sobre raiz quadrada de 1 menos 1 sobre 2e vezes kx ao quadrado. Para resolver essa integral, ela parece complicada, mas ela é muito fácil. Basta que eu chame raiz quadrada de k sobre 2e vezes x de seno de um alfa. De modo que eu tenho que dx é igual a raiz quadrada de 2e sobre k cosseno de alfa de alfa. Portanto, o t fica integral de m sobre 2 sobre e vezes integral de alfa 0 até alfa de raiz quadrada de 2e sobre k cosseno de alfa sobre raiz quadrada de 1 menos seno de alfa ao quadrado. Lembra? Isso daqui é seno de alfa. Seno de alfa ao quadrado, desculpa. Tá? Agora, eu posso cancelar 2e com 2e. 1 menos seno ao quadrado, obviamente, é cosseno ao quadrado. Raiz quadrada é igual a cosseno de alfa. Ah, professor, não é mais ou menos? Não, porque o sinal mais ou menos já está aqui. Então, esse cara cancela com esse, de modo que eu tenho que ter mais ou menos raiz de m sobre k
integral de alfa zero até alfa de alfa, e isso todo mundo sabe fazer, é simplesmente raiz de m sobre k, alfa menos alfa zero. Perfeito? Legal. Agora, eu vou pegar essa constantezinha aqui e dar outro nome. Eu vou falar que raiz de k sobre m é igual a ômega zero, de modo que alfa é igual a mais ou menos ômega zero t mais alfa zero. Essa é a solução do meu problema para alfa. E lembrando que x é igual a raiz mais alfa zero, que eu vou reescrever como raiz quadrada de 2e sobre k, seno de ômega zero t mais θ zero. Tá? Essa mudança daqui para aqui, eu fiz simplesmente porque é uma função periódica, e por ser uma função periódica, o mais ou menos é só uma fase, né, pessoal? Né? Veja, quando eu tenho menos ômega zero t, é igual a ômega zero t mais uma fase π. Né? Então, eu posso simplesmente falar que o alfa zero é igual ao θ zero mais um π, por exemplo. Tá? Como assim, professor? Veja, vamos pensar. Quanto é que... Vamos imaginar que ômega zero t vale π sobre 2. Tá? E o alfa zero vale π sobre 4. Note, se eu tenho mais, eu tenho, então, π sobre 2 mais π sobre 4, que dá 3π sobre 4. Certo? Agora, se eu tenho menos, eu tenho π sobre 2, aliás, π sobre 4 menos π sobre 2, que é menos π sobre 4. Certo? Note que menos π sobre 4 e 3π sobre 4 é uma diferença de π. Só isso. Tá? Então, eu posso abranger essa diferença de π aqui nesse θ zero. E agora, então, o θ zero, ele vem das condições iniciais do problema. Tá? Bom, pessoal, note o seguinte, as condições iniciais do problema me dizem que é θ zero, tá? E esse θ zero engloba também o sinal mais ou menos, né? Eu estava te falando, porque é uma função periódica, nesse caso, eu posso, então, usar trocar esse mais ou menos por uma fase. Note o seguinte, na aula passada, ou há 2 aulas atrás, não me recordo, a gente falou o seguinte, que o problema, ele sempre estava bem definido, mas eu tinha sempre 2 constantes, as quais eu definia a partir das condições iniciais de velocidade e posição. Agora, se você olhar, eu só tenho θ zero. Parece que está me faltando uma constante do problema, não parece? Só parece, pessoal, porque não está faltando uma constante. Porque, na verdade, eu tenho a energia total. E a energia total, ela é meio de mv quadrado mais o de x, certo? Ou seja, ela é uma relação já entre a velocidade e a posição, tá? Então, eu já tenho a minha segunda constante resolvida aqui para a energia. Tá bem? Então, o problema, ele tá completamente resolvido já, né? Porque o E já traz com ele a informação sobre a velocidade, por exemplo, se eu conheço o X. Qual que é esse movimento? Se eu tenho aqui o eixo do tempo, o eixo X, eu vou ter, então, que isso aqui é um movimento oscilatório, né? Que começa em algum ponto. Opa! Tá feio esse meu movimento oscilatório. Vou tentar de novo. Eu começo de um ponto e vou... Não melhorou muito. Mas o que eu tenho aqui? Percebam. A amplitude desse meu movimento vai de raiz de 2e
sobre K até menos raiz de 2E sobre K. Né? Quando isso daqui vale menos π sobre 2, seno de menos π sobre 2 é menos 1, então esse cara vale menos 2E sobre K. Perceba duas coisas. Amplitude é a raiz quadrada de Z sobre K. Quanto maior a energia mecânica do sistema, maior a amplitude total. Sentido, porque quanto maior a constante elástica da mola, mais difícil de deformar a mola. Então, menor a amplitude do problema. Tá joia? E eu defino se eu começo o problema aqui e vou assim, ou se eu começo, por exemplo, aqui e estou fazendo, né, esse mesmo movimento, só que nessa fase, é o quê? Eu dependo das minhas condições iniciais. Tá joia? Tá legal, pessoal? Então, veja, a gente usou aqui o método da energia mecânica para resolver o problema do oscilador harmônico simples. E, com isso, a gente termina a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai ver como analisar gráficos de energia mecânica em um sistema que está, né, se movendo dentro de um campo de força conservativa. Tá? A gente vai ver como analisar o gráfico da energia mecânica e entender o movimento da partícula. A gente vai ver também que dá para a gente descrever bem o movimento da partícula perto de um ponto de mínimo desse gráfico. Tá? A gente vai ver que vai ser um movimento muito parecido com o oscilador harmônico simples. A gente pode aproximar por um OHS facilmente. Tá joia? E na aula que vem também, tendo tempo, a gente vai começar a discutir equações diferenciais para entrar, então, em oscilações. E daí o próximo tema vai ser oscilação simples, depois oscilação amortecida e oscilação forçada. Tá joia, pessoal?